Bom, turma, então nós vamos agora dar continuidade ao estudo do movimento uniformemente variado, só que dessa vez nós vamos falar sobre gráficos, tá bom? A primeira parte são os gráficos da velocidade pelo tempo. Né? Então eu coloquei aqui ó, a função horária da velocidade, tá certo? Lembrando mais uma vez, mais ou menos, que dependendo do sinal da aceleração, né, a gente vai usar um ou outro. Como você pode ver, isso aqui é uma função do primeiro grau. Tá? Então o gráfico é uma reta, como essas aqui que estão sendo mostradas. Certo? A primeira situação, esse primeiro conjunto de gráficos, é para o caso em que a aceleração é positiva, ou seja, quando eu estou com essa função aqui, ó, usando o mais. Quando eu estou usando o mais, nós temos essa disposição aqui de gráficos. Ó. Então observe que esse gráfico aqui, ó, nós temos aqui o valor do V0 como sendo positivo. Tá? Então nós temos um objeto que tem uma velocidade inicial positiva. Tá? Esse segundo gráfico, se você observar, ele começa no encontro dos eixos. Portanto, é 0 e 0. Isso quer dizer que a velocidade inicial, nesse caso aqui, ó, ela é igual a 0. Tá? E esse terceiro modelo de gráfico mostra que a velocidade inicial está abaixo do zero no eixo das velocidades. Isso quer dizer que essa velocidade inicial aqui, ela é negativa. Então é possível que você tenha a velocidade inicial positiva, zero ou negativa. O gráfico delas, para a aceleração positiva, é um desses três modelos aí, tá certo? E esse ponto aqui, ó, qual é a relevância desse ponto? Esse ponto aqui, gente, é o instante t, tá aqui t1, pelo qual a velocidade vale quanto? A velocidade vale 0. Isso aqui é exatamente quando há mudança no sentido do movimento. Tá certo? Então, é comum aparecer algumas questões de física que diz assim: qual o instante em que o móvel muda o sentido do movimento? Quando ele faz essa pergunta, ele está querendo saber o quê? Qual é o valor do tempo para o qual a velocidade final vale 0. Tá certo? Então, quando você faz a velocidade final igual a 0, você está calculando a mudança no sentido do movimento. É como se ele estivesse indo no sentido, aí para ele poder voltar, mudar de sentido e voltar, ele precisa instantaneamente parar, ou seja, velocidade 0. Aí ele volta, tá certo? Então, esse ponto aqui significa isso. Tá? Então, olha só, o gráfico da aceleração, se você observar, como nós estamos falando de uma aceleração positiva, veja que a aceleração o valor da aceleração está acima do zero, no eixo das acelerações. Isso caracteriza uma aceleração positiva. Uma propriedade, tanto para esse gráfico quanto para esse daqui, gente, está relacionada com a área, tá certo? Aqui vale aquela propriedade que nós falávamos no movimento uniforme, que o gráfico, a área sobre a curva do gráfico da velocidade dava variação de espaço. Aqui também, tá? Então, por exemplo, se você, eu vou apagar aqui, tá? Ó, se você pegar aqui 2 instantes, por exemplo, pegar aqui 2 instantes, instante T1 e instante T2. A área, essa areazinha aqui, ó, essa área, ela é numericamente igual à variação de espaço. Lembrando que é numericamente igual, tá bom? Então, você calcular essa areazinha aqui, você sabe qual foi a variação de espaço entre esses 2 instantes. Para a aceleração, acontece uma coisa parecida, tá certo? Então, se você pegar aqui, por exemplo, no instante T1 e aqui, ó, no instante T2, você vê que essa distância aqui, vamos dizer, ela é um ΔT, que é T2 menos T1. E essa distância aqui vale A, que é o valor da aceleração. Então, isso daqui ó, é um retângulo. Retângulozinho, ó, tá certo? Cuja a base vale ΔT e a altura vale A. Então, esse A vezes ΔT, ele é exatamente a variação da velocidade. Ora, mas para uma figura geométrica, base vezes altura, ou seja, esse A vezes ΔT, também é a área, tá certo? A área desse retângulozinho, né, que é base vezes altura. Portanto, o que nós podemos dizer? Que a área é também numericamente igual à variação da velocidade.
Então, nesse gráfico aqui, ó, A por tempo, essa areazinha, ela é numericamente igual à variação da velocidade. Mais uma vez eu insisto, lembrando que é só o valor numérico, tá bom? Área, nós geralmente medimos em metros quadrados e velocidade em metros por segundo. Então, dimensionalmente, essas equações não estão, essa equação não é apropriada, dimensionalmente, por isso nós estamos falando somente do valor numérico. Tá? E quando a aceleração é negativa? Eu já adianto que quando a aceleração é negativa, essas propriedades das áreas aqui valem, continuam valendo, tá certo? Só que dessa vez nós vamos usar o sinal do menos. Portanto, ó, as curvas da velocidade são todas decrescentes, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho uma velocidade inicial positiva, né? Lembrando que a velocidade inicial é positiva. E esse instante aqui, gente, qual é? Ó? Esse instante aqui, ó, é exatamente o instante onde há mudança no sentido do movimento, porque nesse valor do tempo, a velocidade vale zero, ok? Nesse caso aqui, nós temos uma velocidade inicial zero, e aqui, observe que a velocidade inicial está abaixo do zero, portanto, velocidade inicial negativa, tá bom? Como nós vimos aqui, que é para a aceleração negativa, o gráfico da aceleração, ó, o valor da aceleração tem que estar abaixo do zero para assumir valores negativos, que é esse caso aqui, tá certo? Então, olha só, esse primeiro conjunto de equações aqui, ele vale para essa função quando nós estamos considerando o mais. Esse segundo conjunto de gráficos, ele vale para essa equação quando nós estamos considerando o menos, ok? Vamos ver agora como é que são os gráficos do espaço pelo tempo, ok? Então, gente, agora nós vamos continuar falando de gráficos, mas dessa vez o gráfico é espaço por tempo. A função horária é essa daqui, como nós já vimos na aula de equações do movimento uniformemente variado, tá certo? E como você pode observar, ela é uma função quadrática, né? Nós temos um t ao quadrado aqui. Isso quer dizer que é uma função do segundo grau. E uma função do segundo grau, você deve ter aprendido nas aulas de matemática, que o gráfico dela é uma parábola, a curva que ela gera é uma parábola. E essa parábola ela pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Isso vai depender do sinal do coeficiente angular. Para nós aqui, o coeficiente angular vai ser a aceleração, tá certo? Então, se a aceleração for positiva, a concavidade é voltada para cima. Se a aceleração for negativa, a concavidade é voltada para baixo. A concavidade que nós falamos é essa abertura da curva, tá bom? Então, olha só. Esses aqui são casos genéricos, tá bom? Esse S0 ele pode mudar de posição naturalmente, então são casos genéricos para a aceleração positiva. Então veja, em todos os casos aqui, ó, nós temos um S0 positivo, tá bom? Um S0 positivo. Qual a diferença entre esses três gráficos aqui, gente? É onde a curva toca o eixo dos tempos, tá bom? Nós temos aqui no primeiro caso onde a curva não toca o eixo, nesse caso aqui, ó, a curva toca em um ponto só, e nesse caso a curva toca em 2 pontos, tá certo? Aqui nós temos esse ponto aqui, é o instante pelo qual nós temos o objeto passando pela origem dos espaços. Aqui nós temos que a curva toca o eixo dos tempos em 2 instantes, né? No instante T1 e no instante T2. Isso quer dizer o que, gente? Isso quer dizer que o objeto passa pela origem dos espaços 2 vezes, em 2 momentos, tá? É como se você tivesse, por exemplo, o objeto está indo, aí ele passa pela origem dos espaços, aí depois para S igual a 0, aí depois ele volta e passa novamente para essa origem dos espaços, tá certo? É isso que esse gráfico aqui representa, tá bom? Já para a aceleração negativa, nós vamos ter a concavidade voltada para baixo. E a situação é bem parecida com essa. Em todos os casos aqui, nós temos, por exemplo, um S0 positivo. Tá? Aqui também, ó. S0 positivo porque ele está acima do zero, do valor do zero no eixo dos espaços. Tá? Aqui, ó, nós vamos ter essas situações aqui, ó, tá certo? E aqui nós temos, por exemplo, o S0 negativo. Tá? Aqui ó, um S0 negativo. Aqui nós temos um S0 positivo, mas a concavidade voltada para baixo, tá certo? Aqui nós temos um S0 negativo, um S0 também negativo, tá bom? Eu queria salientar, gente, que como eu estava falando, esse S0 aqui ele pode
está no positivo ou no negativo, tá bom? Nós temos que nos deter na questão também da concavidade. Tá? Aqui mais uma vez, ó, ela toca no instante t, e aqui ela toca em dois instantes, t1 e t2, tá bom? Que no caso aqui é a mesma situação daqui. Bom, então aqui, ó, nessa situação, nós temos a curva tocando o eixo dos tempos apenas um ponto. Aqui em 2 pontos, tá certo? Ela passa pela origem dos espaços 2 vezes, tá certo? Bom, então isso aqui é mais ou menos algumas possibilidades gerais, tá certo? Para a curva do espaço por tempo. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente poder entender melhor essas aplicações dos gráficos, ok? Bom, o primeiro exemplo diz assim, ó, dada a função s igual a 25 menos 10t mais t ao quadrado, determine, item A, um instante em que a velocidade se anula. Tá? Bom, para a gente determinar o instante que a velocidade se anula, a gente precisa saber como é a função horária da velocidade. Tá? Mas a função horária dos espaços nos dá algumas informações. Por exemplo, essa informação aqui, ó, o 25, ele é o S0. Tá? Se você olhar aqui, está no lugar do S0. Esse menos 10 aqui, gente, ó, esse menos 10 está no lugar do V0. Então ele é a velocidade inicial. Você concorda comigo que aqui tem 1? Esse 1 aqui, ó, ele está no lugar da aceleração? Não. Esse 1, ele está no lugar do o meio vezes A, tá certo? Então, o meio vezes A é o mesmo que o 1. Então, pronto. A partir daqui, nós podemos determinar como é que é a função horária da velocidade. Mas vamos primeiro determinar a aceleração. Pelo que nós estamos vendo aqui, ó, 1 meio vezes A é igual a 1, tá certo? 1 meio vezes A vem daqui, ó. E ele está no lugar desse 1, portanto ele tem que ser igual a esse 1zinho aqui. Bom, então eu vou pegar esse 2 e vou passar para lá, ó, multiplicando. Então isso vai ficar A igual a 2 vezes 1, 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, como a velocidade inicial é menos 10, isso quer dizer que a função VF é igual a menos 10 mais 2t, certo? Mas o que ele está querendo? Ele está querendo qual é o instante em que a velocidade se anula, ou seja, ele quer o valor desse tempo para o qual esse VF seja zero. Então, olha só, vai ficar ó, 0 igual a menos 10 mais 2t. Se eu passar o menos 10 para cá, ele vem positivo. 10 igual a 2t. Então, agora eu passo 2, ele vem dividindo. T vai ser igual a 10 sobre 2, portanto, T igual a 5 segundos. Certo? Então, esse é o instante em que a velocidade se anula, ou seja, o VF é igual a zero. Tá bom, o item B diz assim, ó, os gráficos, ele pede para a gente determinar os gráficos do espaço, da velocidade e da aceleração. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo da aceleração, porque como a aceleração é constante, a gente sabe que o valor dela agora é de 2 metros por segundo, isso quer dizer que a cada instante passado, a aceleração mede quanto? Mede 2. Então, independente do instante, vai ser sempre 2, né? Portanto, ó, e como ela é positiva, ela tem que estar acima do eixo, acima do zero no eixo das acelerações. Então, é para ser alguma coisa assim, ó. Onde esse valor aqui é de 2 e a aceleração está sendo medida em metros por segundo ao quadrado, um instante em segundos. Então, olha só, qualquer valor de tempo, o valor da aceleração é 2. Como é positiva, acima do zero. Tá bom? Vamos fazer o da velocidade. Porque o da velocidade, ó, se você reparar, nós temos o valor da velocidade inicial, que é menos 10, e temos o valor, o instante em que a velocidade se anula, que é esse aqui, ó. T igual a 5, a velocidade se anula. Então, eu vou apagar aqui, ó, só para fazer um pequeno ajuste, viu, gente? Ó. Porque, só para fazer um pequeno ajuste. Vou colocar esse eixo horizontal mais acima, tá? Então, ele mais acima seria isso aqui, ó. Tá bom? Pronto. Esse aqui é o instante dos tempos. Tá? Olha só.
No instante inicial, ou seja, quando t vale zero, o valor da velocidade inicial é menos 10. Então, vamos colocar aqui, menos 10. Então, essa velocidade vai crescendo, a aceleração não é positiva. Como a aceleração é positiva, a reta é crescente, ou seja, ela é assim, ó, subindo. E tem uma hora que o valor da velocidade é zero. No caso em que a velocidade é zero, o instante vale 5. Portanto, se eu disser que bem aqui, ó, por exemplo, é o 5 segundos, quer dizer que a reta sai daqui, ela necessariamente tem que passar nesse ponto, porque nesse ponto aqui o instante a velocidade vale zero. Então essa reta, por ela ser crescente e ter que passar nesses dois pontos, ela é assim, ó. Esse é o gráfico da velocidade, tá certo? Então, essa aqui é a curva da velocidade. Você vai ver que esse daqui é um dos casos que eu falei no comecinho da aula de hoje, tá bom? Agora vamos determinar o gráfico da função do espaço, tá? Bom, a primeira coisa é o seguinte, quando eu olho para a função, eu encontro a posição inicial, que é esse S0 aqui, ó. Esse S0 já está me dizendo que ela começa no 25 metros, tá bom? Então, olha só, como a aceleração é positiva, a concavidade é voltada para cima. Então, vai ser um desses três modelos aqui, ó. Tá bom? Então, olha só, eu vou colocar aqui o 25 bem aqui. Vou supor que o 25 esteja aqui, tá? O 25. Lembrando que o S em metros, velocidade em metros por segundo, T em segundos. T em segundos. Certo. Então, tá aí. Então, eu já sei o ponto o ponto que a curva começa, que é esse 25 aqui. Sei que a concavidade é voltada para cima, então eu sei que ela é uma curva assim, desse tipo aqui. Então eu preciso saber o seguinte, ou ela toca no eixo do zero em um instante, no mesmo instante, ou ela toca em dois instantes diferentes. Então como é que eu faço para saber isso? Bom, para saber isso, esses instantes aqui, ó, quando ela toca, ou ela não toca em nenhum, né, na verdade. Bom, para eu saber qual que ela toca aqui, eu preciso fazer o S igual a zero, tá? Então eu vou fazer nesse cantinho aqui, ó, vai ficar um pouquinho pequeno, mas acho que dá para ver, ó. Eu vou pegar essa função e no lugar do S eu vou fazer S igual a zero. Por que eu estou fazendo S igual a zero? Porque eu quero saber se ela toca o eixo dos tempos. E se ela tocar, em qual instante ou quais instantes ela toca, tá? Fazer isso é encontrar as raízes da equação de segundo grau. Então, é fazer o S igual a zero. Então, eu vou fazer aqui, ó, nessa função, vou botar, ó, zero, tá no lugar do S. Aí, ó, 25 menos 10t mais t ao quadrado. Olha, isso daqui é uma equação do segundo grau. Talvez você não esteja acostumado a visualizar ela dessa maneira, tá certo? Você esteja acostumado a visualizar ela assim, ó. T ao quadrado menos 10t mais 25 igual a zero. Aqui você está acostumado a ver, tá? Mas ela é a mesma coisa, tá bom? Gente, eu vou precisar apagar esse gráfico aqui só para a gente poder visualizar melhor, tá? Então eu vou apagar aqui, ó, para a gente continuar. Então olha só, nesse caso, gente, nós temos aqui, ó, que como é a equação de segundo grau, precisamos de fazer por Bhaskara. Então vamos achar o delta. Delta é igual. Menos b, dá igual assim, não. Aliás, b ao quadrado menos 4ac. Então vamos lá, delta vai ser igual. B ao quadrado. Quem é o b? O b é o menos 10. Então vai ficar, ó, menos 10 ao quadrado menos 4 vezes o valor do a. Quem é o a? É o coeficiente do t ao quadrado, que é 1. 1 vezes o valor do c, que é 25. C é 25. Então vai ficar delta igual menos 10 ao quadrado dá 100, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 25, 100 igual a zero. Bom, quem já estudou um pouquinho a equação do segundo grau sabe que quando o delta dá zero, as duas raízes que nós encontramos são iguais. Isso quer dizer, gente, que a curva deve ser desse tipo aqui, ó. Porque aqui você tem duas raízes diferentes, ó, o T1 e o T2 são dois valores diferentes. Então isso acontece quando esse delta aqui dá diferente de zero, tá certo? No caso positivo, diferente de zero. E nesse caso aqui, ó, quando o delta dá zero, nós temos o mesmo valor da raiz, no caso o mesmo valor de t. Como é que seria Bhaskara? Bhaskara seria assim, ó, t igual a menos b
mais ou menos a raiz de delta sobre 2A, não é isso? Então olha como é que ficaria, ó. T vai ser igual menos B, menos, só que o B é menos 10, então menos com menos vai dar mais. Então eu vou tirar isso aqui e vou deixar só 10, mais ou menos a raiz de 0, porque o valor do delta é 0, ó, sobre 2 vezes A, só que o A é 1, então 2 vezes 1, 2. Daqui, ó, nós tiramos dois valores, é o que a gente chama de T' e o T duas linhas, né? Ó, raiz de 0 é 0, 10 mais 0, 10, dividido por 2, 5 segundos. Agora vamos ao menos, 10 menos 0, 10, dividido por 2, 5 segundos também. Isso quer dizer o que, gente? Que no T igual a 5 segundos, ela está tocando o eixo dos tempos, porque tocando o eixo dos tempos é o S igual a 0, tá? Então isso quer dizer que essa curva ela é assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Onde esse ponto aqui, ó, que é onde ela toca o eixo dos tempos, vale 5 segundos, ok? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Não me canso de dizer, qualquer dúvida, deixa nos comentários e eu vou ter a maior satisfação em responder. Até mais!